Boa noite, de volta com mais uma live do ANDF Studio. Como eu andei mostrando nas redes sociais. Vou falar agora com o convidado Fabiano Hiltz, o Batboy. Aqui, falta chegar sobre... Mas antes disso, justamente dia 18 de abril de 1938, foi criado outro personagem, um ano antes do Homem-Morcego. Sabe quem, né? Eu peguei uma revista avulsa aqui só para simbolizar. Já vou te chamar, Batboy. Só um instantinho. Aqui, ó. Peguei uma revista avulsa assim só para ilustrar. Aqui, ó. Ele, o Homem de Aço. O primeiro super, ao menos na indústria americana, super-herói com poderes sobre-humanos, né? Não eram tantos assim, e também não era tão poderoso. Criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, para então uma editora que depois viria a ser a DC Comics. Pede o convite, Batboy. Tô tentando te chamar. Conexão. Acabei de mandar. Ai, quase fiz besteira aqui no cursor. Então é isso. Mas ainda farei... Opa! Só estava aqui fazendo uma breve apresentação, só que eu vacilei que hoje é o aniversário de 85 anos do Superman. 85 anos. Eu vi alguns youtubers fazendo postagens no YouTube, né? Uhum. Teu volume está um pouquinho baixo. Anos. Deixa eu ver aqui. E tu tá me escutando? Certo? Tá me escutando? Tô. Tá um pouco baixo, mas tô ouvindo. Ué, é estranho. Deixa eu ver aqui. Bom, Aí, mas, conforme eu falei até num status, eu vou fazer vídeos especiais. E olha que, indiretamente, este mês eu fiz sobre Superman 3. pois é, eu vi, cara. Eu vi Porque, porque aquele filme foi lançado em abril de 83. Aí já fechou os quantos anos já fechou o 40 filme? 80, anos do filme. 40 anos. O primeiro tá sendo exibido no cinema dos Estados Unidos. Uhum. Vou falar dele. Aham. 50 anos. 50? Não, é de Nossa, 78. 40. 45 anos, não é? 45, tá. Tô vacilando aqui. 45 Oxi. anos, é. É. Essa aqui. Não deixa a Mas gente mais velho que a cara. Ia pegar um chá também, mas acabei deixando. É, pois é. Ainda vou fazer os filmes sobre os filmes, sobre um apanhado geral, sim, porque quadrinhos é muita coisa. Eu vou fazer o básico também, tipo, acho que de quadrinhos eu vou fazer um apanhado geral, assim. Geral. Talvez, né? Pega as fases mais importantes dele. Vou ver. Né? Mas Pesquisa as fases mais importantes. para ser mais embasado também, pode pegar os filmes, as animações. E tem muita coisa boa, cara. Né? Eu tive contato com aquela animação dos irmãos, acho que é Fleischer que se pronuncia, né? É, Uhum. é muito legal, cara, muito. Tanto não é para menos que inspirou a turma de Batman Animated Series, né? Pelo estilo de Isso. animação, né? Então, é muito legal mesmo. Inclusive, Tá. vai ser lançado em Blu-ray lá nos Estados Unidos. Hum. Pois é, o teu áudio tá um pouquinho baixo para mim, né? Deixa eu tentar ficar mais perto, então. Melhor.
E aí, melhorou? Ah, bom. Deixa eu ver se... se eu mexer aqui, o perigo é eu tirar sem querer a gente fora do ar. Aqui no Sim, volume. sim. Mas eu não sei, cara. Eu acho que tá tudo aumentado aqui. Deixa eu ver se eu... Pegando meu fone pode melhorar pra mim, né? Sim. De repente, Eu te vou ver. eu te ouço bem, cara. Eu tô te ouvindo, só que às vezes pode falhar por causa que o teu áudio tá um pouco baixo do que das outras vezes que tava alto. Sim, sim. Deixa eu Estranho. ver. Deixa eu ver se... Fone do celular. Deixa eu ver aqui. Testando, 1, 2, 3, testando. Opa. Alô? Alô, testando. Agora tô te ouvindo. Quer que eu abaixe? Pode abaixar um pouquinho. E aí? Um pouco mais. Agora, aí eu não te escuto. Ah, esse é o problema. Aí o teu áudio fica estourado pra mim agora e... Ah, Porque você tá ficando um pouquinho mais peraí. distante, então, né? Não, não. Eu deixo assim os fones meio soltos aí, não prejudica tanto. Tá, só, Ah, só um fica pouquinho melhor. aqui, tá. Aí fica melhor. Tá. Então tá. Agora vamos ao tema principal, que é claro, que é o The New Batman Adventures, que saiu em... Como é que... Qual foi o mês exato aqui? Nos Estados Unidos foi em... Olha só que nem o primeiro, foi em setembro, só que de 97. Sim. A nova Uhum, a nova fase do desenho do Batman, né? isso. Começou com o Sendo, Batman. sendo que Fala. nessa época estava sendo produzido ainda as demais temporadas da série do Superman. Sim. Por Inclusive, isso, tem o. Fala. acho que tu ia dizer, né, que depois eles, lá no Kids WB, que era o canal de desenhos da Warner, eles criaram um bloco que é o New Superman Adventures, né? Batman, The New Batman Superman Superman Adventures. Adventures. No Uhum. Kids WB. WB. É. Kids WB, como falava, que eu vi umas vinhetas de um canal que mostrava as chamadas do canal, né, que eu Sim, nunca tive. eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter gravado elas, cara, que tinha muita coisa legal. Uhum. Até as aberturas eram diferentes. Sim. É, Hum, a série começou com Batman Animated Series, The New Adventures of Batman e Robin. Eu acho que foi. O é, nome foi esse. Isso isso. tudo na As Fox. aventuras de Batman e Aí, Robin. as aventuras de Batman e Robin. Que foram os E últimos depois. episódios, 25. Não, Foi uns 20, com 25 aquele tipo. episódios. 20. Foram 20 episódios, totalizando um bloco de 85, né? Um pacote de Isso, 85 episódios. isso. Aí depois, quando eles foram para Warner, a WB Kids, aí foi Uhum. tudo reformulado. Jerry, boa noite. Boa noite, Jair. Deixamos. Aí sim. Mas, então tu assistia esse desenho na TV a cabo? Sim, no, na, na- quando a Warner era legal, cara. Quando dá pra, quando tinha, dá saudade dos tempos da Warner, cara, que passava no começo da net aqui, né? Tinha Uhum. Looney Tunes, tinha Animaniacs, tinha Freakazoid, e era tupetado de coisa, né? Então, agora é só mais seriado e filme, enfim. Uhum. E tinha o House of Toons, tinha as chamadas. Era legal, era divertido. Foi uma época riquíssima, riquíssima, né? Uhum. Então eu comecei a ver. Eu só vi na Warner Channel. E gravei os episódios de lá também. Uhum. Legal. Eu lembro que no meu caso, já que quando ah, criança e adolescente nunca tive TV a cabo em casa, e tardiamente apareceu, meu pai comprou
TV a cores, lá por... Deixa eu ver. Ele comprou uma TV a cores, acho que no início de... Bom, é. Acho que foi no início de 98, por causa que eu lembro que no final de 97 a Record TV passou a ser transmitida na época pela TV Pampa, no lugar da Manchete, que ainda estava ativa. Exatamente. Até achei estranho, Exatamente. mas eu achei legal que na época era uma época que passava vários seriados, era muito legal, passava A e família chegou a passar. Adams, Uhum. a saudosa família Adams passava também. E era exibido foi nessa época aí que nessa passagem de ano que depois não, 98, já que a série do Super é de 96, que foi lá que eu assisti a vários episódios, não todos, e era sempre aquele Sim. esquema meio não tão na ordem, mas eu lembro que os primeiros episódios eles exibiram como se fosse um longa, Qual parece. foram os episódios, tu lembra? Não, tô dizendo do Super, no caso. Do Super que é o último filho de Krypton. Sim, Que são três foi partes. É um episódio de 3 partes. Olha, É. Alexandre Nerdmaster, boa noite. Eu escutava o podcast dele, o Paranerd. Oh, beleza. Seja bem-vindo, cara. Uhum. Aí, É que isso era uma coisa que a TV aberta não conseguia. Ela passava assim episódios saltados, não passava na ordem. O próprio, a gente já conversou na época do Animated Series, né? uhum. Os episódios duplos não foram exibidos, só tardiamente a gente descobriu eles, né? É, No programa da Eliana, né? Então, isso. é coisa deles mesmo, né? Na Uhum. Warner, quando eles acertaram a programação, passaram assim direitinho todos os episódios, cara. Então, É, sempre isso ajudou que, bastante. quando não eram exibidos no programa da Eliana, né, como foi frisado, era exibido em finais de semana, sábados ou domingos também, né, para cobrir Exatamente. o furo da programação, os rombos, né. Coisas do Silvio Santos mesmo, né? Não, tô falando não só do SBT, eu tô falando da Record, no caso, também. A Record fazia isso também? Fazia. Tanto Tá, é que que a foi, Record... tanto é que foi pela Record que eu vi num sábado, final de tarde, eu devo ter visto, assim, o restante, um episódio do Aventuras de Batman e Robin, que foi aquele do Feriado da Arlequina, e, Espetacular. é, Espetacular. mas aí foi na Record, num domingo, por acaso, que eles passaram 2 episódios do Batman do Futuro, que isso, de repente a gente deixa para o ano que vem, que esse caso vai fazer aniversário, Sim. E tem material para conversar sobre ele, cara. ilustrar Carlos, boa noite. Sim, tem. Tanto é que. E aí, indo mais adiante, lá pelo ano 2000 e 2001, é que a Record estava passando o New Adventures, né? E o curioso é que, como sempre são dublados, várias vozes foram trocadas. Sim. E lembra que quando a gente encontrou o Márcio Seixas lá no Anima como é que é? Heroes. Anima Heroes. Eu Isso. perguntei para ele, Márcio, assim, ó, o que houve? Não sei. Coisa do cliente que pediu, não sei É, dizer. Não sei é, por que houve essa mudança, né? naquela entrevista da Comics Magazine que até autografou o meu exemplar, ele contou assim que ele achou uma pena que não foi chamado pela Herbert para dublar o Batman, que no caso eles chamaram um colega dele, o Maurício Berger, que depois dublaria o Jon Stewart na Liga da Justiça. Sim. É verdade. Pior, a voz do Batman é do Jon Stewart mesmo, né? É Isso, que verdade. até fazendo um comparativo, embora a gente curta muito o Márcio Seixas, que até ele foi elogiado pelo Rubens Eval Filho como a melhor Sim. voz do Batman no planeta, Aham. embora
o Maurício Berger não fez feio, até a gente acostuma, embora no início seja estranho. E aí depois eu assisti no original assim, o timbre de voz dele combina, mais ou menos bate com a do Kevin Conroy. O Maurício, como é que é o nome dele? Maurício Berger. Ele fez qual série, cara? Essa, o New Adventures. Tá. E tu Todos os falou outro episódios. nome. Sim. Foram todos os episódios. Todos. E tu nota assim uma sutil diferença entre o Jon Stewart e o Batman. O Batman Isso, ele faz assim mais isso. calmo, né? Então, o Jon Stewart é uma voz mais viva, né? Assim, né? De Uhum. militar mesmo, né? É, Então, é. é sutil a diferença, mas mas existe mesmo. Uhum. Isso. Cara, assim, ó, o primeiro episódio que eu vi foi o do ventrílogo, né? Até tem aqui E o até eu tenho aqui a pasta dos episódios que é acho que é o Identidade Dupla, Identidade Dupla. que é Foi o o único primeiro episódio que episódio ele que eu vi. aparece. Ele Ah, e o Scarface. sim, foi o primeiro episódio que eu vi, cara, e, cara, eu tomei um susto na época, mas eu vibrei. Era um Uhum. domingo, não sei se era um sábado ou um domingo, família, todo mundo aqui, até o pessoal assim que não entendia muito na época, por que esse nerd tá vendo, por que esse adulto, esse marmanjão tá vendo desenho ainda do Batman, né? E Uhum. eu pirei na época, eu pirei, mas Uhum. eu assim estranhei na hora por que mudaram o dublador, né? Mas É, depois eu me acostumei. Ele faz um bom trabalho, cara, um bom fez. trabalho mesmo. Ó, Tiagão, replicante, boa noite. Seja bem-vindo, cara. Aí eu também achei estranho. Deixa eu pensar aqui. Qual foi o primeiro episódio dessa série que eu vi na Record? Eu lembro que alguns deles, que até depois, como eu te falei, que esses dias, desde a Páscoa, eu consegui todos eles, e até alguns eu revi, outros eu nunca tinha visto, e nem Sim. em nenhum site, e também eu andei assistindo alguns que eu, por um acaso na Record, assisti só o final, que aconteciam vários, até com uns episódios lá do Batman e Robin. Sim. Aí, deixa eu pensar aqui, qual foi o primeiro episódio na Record que eu vi? Eu acho que desses que eu vi no final, até eu vi assim, ué, que voz é essa no Bruce? Acho que foi um dos primeiros que eu vi, que só, não por completo, que eu vi o final, foi o Animais em Ação, que é aquele do circo, onde tem os ursos ladrões. Esse foi um dos últimos que eu vi, cara. E olha, É, e custou, ó, né? o Ilustra Carlos, a dublagem do Brasil é excelente, o que atrapalha é o distribuidor. E os clientes, né? É, As sim. decisões burocráticas. É. E a decisão também, Carlos, de botar atores assim que não combinam com o personagem, né? Uhum. Então, Mas eu isso aí, acho. isso aí prejudica a obra, né? É. Ah, deixa eu ver. Nananana. É, eu acho que dois dos primeiros episódios que eu vi na Record foi aquele que tem o Etrigan e o Clarion, que é o demônio interior. Sim, É muito bem bom legal. também. E Aham. Batman, aquele. Batman fazer, Aham. Batman E fazendo o. uso de magia, né? Aham. E, e o que é muito divertido, que é o Histórias do Cavaleiro da Noite, que é aquele lá das crianças. Então, Deixa eu ver aqui. imaginando, É estão verdade. indo, O nome é esse mesmo. enquanto que o Batman tá caçando o vagalume, tem dois guris e uma guria, e até um outro quarto aparece lá no final. E imagina como Aham. é que é o Batman. Aí um dos guris fala que o pai dele era segurança do museu de Gotham, e aí aparece aquele estilão do Dick Sprang dos anos 40. Até, Exatamente. é, A, a máquina de escrever gigante. Cara, aquilo ali é muito anos 50. Muito, E o muito, muito. engraçado é que às vezes alguns enquadramentos não, os movimentos, quer dizer, tipo assim, parece cenas da Filmation, que é a cena, a cabeça parada que aparece assim, deslizando, tipo, tan, 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 Aham. tan, tan, tan. Então, Sim, oh, exatamente. Cara, mas não, é um.
Lucas Rocas Arte, de ser... Boa noite. Aham. Isso é bem legal. E aí, a guria lá que parece com a Carrie, do Cavaleiro das Trevas, imagina o Batman mais velho e brucutu, né? Que é já a precursora do Cavaleiro das Trevas. Isso. Só deixa o... E eles, nesse episódio aí, eles recriam duas cenas do Cavaleiro das Trevas. Que é quando ele atravessa a parede que e enfrenta tá lá. e resgata aquele bebê, mas não aparece o bebê. Não é. E acho que atira, não sei se ele atira nesse episódio, e a luta com o líder mutante na fossa, né? Não, só tem... Ele não atira, ele só pega o cara, atravessa na parede e intimida ele. Aí depois pula Tá. pra parte lá do fosso que vai com o tanque. Sim, que eles fizeram uma montagem. Começaram com a estreia, pegaram a estreia do Batmóvel e terminaram com a luta do líder mutante na fossa. Isso. Né? Só deixa eu ver aqui, já que a gente tinha falado das detalhe técnico aqui, que a série foi feita pela mesma equipe da série animada, né? Menos um que saiu fora, que foi o Eric Radomski, que até depois eu explico aqui na matéria por que ele não quis fazer. Isso eu não sabia, cara. Eu tava relendo a Wizard Brasil e parece que tem uma entrevista ali com o Alan Burnett. Eu acho. Eu recortei a reportagem, cara. Tá até aqui na minha pasta, ó. Que é A Volta do Cavaleiro das Trevas. Isso. Isso aqui, aí. Essa aí mesmo. E fala, mas aí fala dos que o Alan foram todos. Fala do Alan Burnett, o Bruce Timm e o Paul Dini. Esses três foram entrevistados, né? Não sei do Eric. Desculpa, eu vacilei. Na verdade, a explicação do Radomski foi numa outra revista, foi na Starlog, quando ele, na época que eles fizeram a reportagem sobre o desenho do Spawn. Sim, ele trabalhou no Spawn. Isso. Veja, ali, aqui o ilustra. Vixe, eu tenho esse impresso. Ele atira com uma M60 e depois que atravessa a parede. Na Cavaleiro das Trevas. É o Cavaleiro das Trevas e depois quem reinterpretou também foi o Zack Snyder em BVS, né? Aqui. Mesmo esse episódio tendo sido dublado pelo Berger em todas as partes aqui, nos sons originais, foram 3 atores. Tá, claro, né? O Kevin fez o Batman normal. Sim. O Gary Owens fez o Batman dos antigões, assim. Que ele foi a voz do Space Ghost. Tá. E o Batman do Cavaleiro das Trevas foi o Michael Ironside. Putz. Mas, claro, lá eu acho que é o mesmo para todos, né? A dublagem brasileira, né? Foi o Berger que dublou todos. Só Sim, do Berger dublou todos. a tonalidade deles. Sim. Sai daí do tanque. Aí ele levanta. Me mostra, filho. Aí, eu vou devorar seu coração. Saia daí, seu covarde. Tudo bem. Aí ele levanta. Me mostra, filho. Aí a porrada come. Me mostra o que você sabe. E aí, plá. E aí tem também até aquela parte lá que tem a dupla. Meu nome é Don, meu nome é Rob lá. Ih, cara, o líder vai. O Batman é brabo. Que nada, o líder vai ganhar. Exato. Os velhos Don Rob, né? Isso. Quando o líder mutante está saindo. Ele fala isso mesmo. Ratos dão doença, não coma nenhum. Não coma nenhum. Aí. Deixa eu ver. Mas enfim, a história do Cavaleiro da Noite é basicamente isso que tu falou, né? É garotos imaginando o Batman. Aí faz uma homenagem aos quadrinhos do Dick Sprang e aos quadrinhos do Cavaleiro das Trevas, né? Frank Miller. Isso. Né? Isso. E parece que um dos produtores lá,
É um produtor negro. Ele até menciona esse é um dos únicos episódios que tem o áudio o áudio de comentários, né? Se dependesse dele, ele faria uma série só com os gibis uma série animada, só com o estilo de animação do Dick Sprang. Eu não me lembro se era do Dick Sprang ou do Batman de 66. É um desses dois que ele fala. Tá. Uhum. Depois, na Record, eu acabei vendo também. Deixa eu ver. O o Critters, que foi aqui chamado de Animais, que é aquele do cientista que tem a filha, que eles fizeram experimentos genéticos com, né, com bichos, né? Que até tem aqui. Cara, aquilo ali, o Fazendeiro Brown, né? É. Uhum. É, supostamente o pior episódio da série. E justamente, pelo que comentam assim por trás, né? Supostamente o pior, que até eles comentaram lá que, como é que Beleza. eu vou te explicar? Não foi muito bem aceito, né? Porque tem animais falantes, tem o bode lá que entrega mensagem, né? Mas Ah, tá, o bode. é, detalhe, era para ele voltar, cara. O bode. O, faz, o fazendeiro Brown. Tá bom. O fazendeiro Brown. Uhum. Tem um episódio da Liga da Justiça que tem uma cúpula lá. Aí tem o professor, aquele do Superman lá, o professor que trabalha no Cadmus, na laboratórios Star. Ah, É o o, Emil é Hamilton. o Emil Hamilton, isso. Uhum. Tem ele, tem a Amanda Waller, tem Tem o Dr. Ivo. o Dr. Ivo, que é morto, Desculpa, né? não é Ivo, é Milo. O Ivo é o Milo, do Amazo. o professor Milo, o Dr. Hugo Strange, e era Uhum. pra ele estar lá, cara, mas aí parece que abandonaram essa ideia. Uhum. Aí, Mas se tu. Eles até comentam no áudio, cara. O episódio não foi muito bem aceito pelo público, né? ah, Mas, cara, é, é- se tu olhar, o cara é doente. Ele testa anabolizante na filha, é, né? Os uhum. Por isso que ela animais, tá sim, forte. meu Deus, né? Uhum. Pois é. Aí, depois na Record eu vi os. Deixa eu ver. Ah, eu vi O Culto do Gato. Focado na mulher gato, né? É. Aquele lá que tem uma seita de adoradores que até parece um bando de homens gato com garras de Wolverine. Sim. Que até que é Que ela pra justamente, aquela seita. que justamente é uma. A arma, aquela lá é o, o nome da arma é garra de tigre, né? Uhum. Tiger Claw é o nome daquela arma. É. E Armamento tem ninja. uma. É um armamento ninja. E tem uma menção ali ao Thomas Blake, o Homem Gato, né? Que é o líder do culto, Legal. né? Aham. Vejamos. Aí na Record também eu vi o. Deixa eu ver aqui. Ainda bem que Sim. eu nomeei as pastas aqui. Eu também outro que é interessante que mostra por que 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 a gente não contextualizou assim que o Batman, enquanto que na série animada, primeiro ele agia sozinho, depois apareceu o Robin de vez em quando, né? E depois a Batgirl. Nessa série tem os dois, só que com a diferença que o Robin é o Tim Drake e Sim. o, o, o Dick vira o Asa Noturna. E tem o episódio que eu já tô aqui, que é o que outro que eu vi na Record, num domingo, né? Que foi o Velhas Feridas, que explica por que ele deixou de ser o Robin, que ele estava discordando que o Batman estava sendo muito bruto, muito agressivo. É. Um dos episódios mais dramáticos da série, cara. Isso, tem um peso assim. Ali tem o rompimento da parceria dos dois. Ali o bicho pega. É. E Uhum. é, e é um rompimento assim, brutal, cara. Brutal, brutal mesmo, né? É.
Deixa eu ver. É. Eu acho que um outro que eu assisti o final só, se eu não estou viajando agora, é o que acabou sendo o 24º e último episódio dessa fase, que é o Dia do Julgamento, que é aquele que tem o Duas Caras, que até aparece Sim. um vigilante chamado Juiz, que usa Aham. peruca, toga, e ele Sim, quer matar, ele tenta até matar o pinguim e o crocodilo. exatamente. É, Aham. Que Carol. depois acaba sendo uma terceira personalidade do Harvey Dent, Duas Caras, né? Spoiler! É, Bom, o, estamos falando aqui dos episódios. Quem não viu, né? né? Tá Deixa eu ver. perdendo uma baita série de animação. Hum, Depois, eu acabei. Me diz uma coisa. Aquele episódio, o Cavaleiro das Festas, primeiro, ele foi animação ou foi quadrinhos? Piada Mortal. Piada Não, Mortal veio depois, Carlos. Tá Piada falando da animação? a animação da Piada Mortal veio bem depois que eles fizeram o especial, assim, para vídeo, cinema. Sim, foi lançado no cinema. Uhum. Mas o que tu perguntou, Anderson? O primeiro episódio, que é o Cavaleiro das Festas, que é aquele lá de Natal e Ano Novo, veio o quadrinho antes, foi uma adaptação ou foi o inverso? Cara, eu peguei justamente no último ano novo, agora eu peguei uma imagem do gibi. Só que eu não sei dizer que veio primeiro, cara. Honestamente. Eu acho que tem uma. Tirar a dúvida é para ver os visuais deles. Se ele Sim, tiver, tipo, não tiverem tão angulosos e tiver tipo o design da série animada da anterior, é porque veio antes. Senão, eles devem ter feito a quadrinização depois desse episódio. sim. E, É, pois é, cara. eu lembro que eu li, A mas não estou lembrado. Batgirl, a história da Batgirl tem um encadernado que eu peguei, Louco Amor e Outras Histórias. Ah, Inclusive está aqui em cima. Pena que eu não peguei. Eu acho que foi publicado ali primeiro, cara, da Batgirl, né? Cavaleiros das Festas, né? é. Que foram três histórias. O Batman enfrentando a Arlequina e a Venenosa, a Batgirl numa loja de departamentos encontrando o Cara de Barro, e no Ano Novo o Coringa tentando matar um monte de gente, né? É. Na véspera de Ano Novo, né? Bom episódio. Uhum. Sempre em época de Natal, Ano Novo, é o episódio que eu pego e assisto para dar uma espiada. É bonito como ele termina. Muito bonito Né? como ele termina. Como a gente tinha falado, fazendo assim sobre a reportagem, né? Lembro aqui que tem até aquele a reportagem é meio que uma mistura. Tem a apresentação aqui que fala, né? É, muda, reportagem aqui, que originalmente tinha sido escrita por quê? Foi, claro, né? A Wizard Brasil, só para contextualizar, a número 15, que foi a última da Wizard Brasil da editora Globo, que saiu em outubro de 97. Grande revista. Grande É, revista. Numa era pré-internet, era a nossa fonte de informação, né? Junto com a é. revista Herói, né, cara? Só que o meu exemplar aqui eu consegui em 2002 num sebo lá do Centro Histórico de Porto Alegre, que não existe mais, que era a Sapiens. Eu já tinha, É, já tinha ouvido falar também. ficava lá na Júlio de Castilhos, esquina com aquela, acho que é com a Pinto Bandeira, a rua Sim. ali que tem, que hoje, não sei há quanto tempo tem lá, o terminal para os ônibus que vão para Barra do Ribeiro. Uhum. E Aí, na real, os sebos estão morrendo hoje, né? Infelizmente, são poucos por aí, né, cara? vários estão resistindo. Tipo, Mas tá as difícil. Tá livrarias, bem né? difícil mesmo. O É, pessoal, hoje é tudo via digital e
Quando muitos tem aqueles que não lê, tem aqueles que não lê, né? É. Aí, para comprar só através mesmo de revisteiros que fazem negociações pela internet ou em feiras. Sim, sim. É. Mas aí, voltando, depois, na reportagem tem aquela divisão de, tipo, boato e o fato, que é explicado por um dos produtores. Tipo, Exatamente. boato que diz, por exemplo, quem foi o autor desse? Originalmente foi o Rob Alstetter, lá da Wizard Americana. Aí Sim, primeiro ele tinha falado, boato 1, a série terá um tom mais leve e o visual será cômico como o da série de TV dos anos 60. Fato. Que aí quem explica, aí é explicado. A emissora ordenou que a série ficasse mais leve, mais atraente para crianças, mas nem fale a palavra humor perto dos produtores. E aí exatamente. o Alan Burnett disse, definitivamente não estamos fazendo humor. E como ele falou visualmente, né? Tanto é que o traço do Bruce Timm, o design dele, que também foi seguido por outros, ele era cartoonizado, como bem foi frisado, inspirado também na série dos irmãos Fleischer, feita do Superman. Mas depois, Exatamente. ele e os colaboradores fizeram uma repaginada nos visuais, que eles ficaram mais angulosos, mais estilizados. Sim. Alguns nem Alguns, tanto. alguns nem tanto. O Coringa e a Arlequina só pegaram os retoques. Por exemplo, o Senhor É, Gelo, Espantalho, aí mudaram radicalmente, né? uhum, é. A Era também parece que rejuvenesceu. Peraí, que Sim. Mas alguns. o visual da Era foi criticado por alguns, cara. Não, porque ela tá muito. Acharam ela muito pálida, né? Ah, Sei sim, lá. aquele tom de verde, um verde pálido, assim, cinzentado. É, É, quiseram tornar ela mais perigosa, né? Mais sombria, né? Não sei. Pra mim não me incomodou muito. Eu gostei, cara. ela parece mais jovem, porque a anterior parecia uma pin-up. Sim, exatamente. É. Então, a meu ver, assim, revendo, o Coringa teve esse lance que teve até um blogueiro que disse que não gostou, por causa que ele ficou com os olhos pretos e a boca Ex- sem a marcação vermelha. Ficou sim, mais sim, caricatão. exatamente. É, Aham. isso também isso aí depois eles voltaram atrás quando o Coringa reapareceu tipo na série do Super Choque da Liga. Aí parece que ele voltou um pouco às raízes, o visual Exatamente, assim. exatamente. Aí modificaram um pouco ele, cara. Aí a Arlequina eu vi que não mudou tanto assim. Ela só ficou um Não. pouquinho, parece que vários personagens parece que perderam peso, fizeram uma dieta detox. Sim. É. E, Aí, e claro, o, né? até. Pode falar. Como foi frisado, como não mostrou aqui, mas depois eu acabei vendo que o, o do, digo, eu quase falei besteira. O Espantalho, que chegou a ter dois visuais anteriormente, ele chegou a ter um terceiro, esse novo, que até ficou mais assim, parece personagem do Hellboy, parece um carrasco com aquele chapelão também e Exato. capote. E ficou perfeito, cara. É, Até ia ficou mostrar depois, sinistrão. mas tá aqui, ó. Ah, Tá ele, ó. sim, essa é uma das que saíram pela. Ópera ahn, gráfica. isso. Eu esqueci de Ópera pegar o meu gráfica. exemplar. Eu tenho um aqui que é aquele que aparece a mulher gato. Eu esqueci Esse de, aqui, ó. esqueci de pegar aqui. É, esse mesmo. Só que, olha Sim. só que curioso. O visual da mulher gato aí, desse visual siamês, é do anterior. O do desenho dessa Ó. série é diferente. Sim. Ela é outra que também fez um detox, ficou mais magra e usa um uniforme todo preto, com olhos brancos. E, e Exatamente. além disso, Aí pegaram assim como exemplo, como inspiração, a Mulher Gato do Batman Retorno, que era um uniforme todo preto, né? e a diferença também é que quando ela aparece como Celina, ela tá com o cabelo preto e curto, Sim, exatamente. como várias versões dela que apareceram, que geralmente ela é morena.
Que às vezes aparecia de Aham. cabelo curto, ou naquela fase do Jim Valiant que ela aparecia de cabelo comprido. Aí também outros que tiveram mudanças radicais foram o Cara de Barro, que ficou mais arredondado, Sim. e o... Protagonista, aproveitando, na minha opinião, o vilão, o antagonista, perdão, o antagonista do melhor episódio da série, cara. Tá Dor de falando de qual crescimento. episódio? Dor Esse de também crescimento. tem uma carga dramática também. Muito, 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 muito. Esse daí, Dirigido por um eu japonês, não sei se era um japonês ou um sul-coreano, cara, mas tá perfeito, perfeito, perfeito. já vou tirar a dúvida aqui, que às vezes eu tenho os episódios que eu abro aqui para ver os créditos, Uhum. e eu lembro que esse eu vi online num site há alguns anos. Deixa eu ver, que até é a história daquela guria que faz amizade com o Robin, e aí depois tem aquela revelação de quem ela é. Deixa eu ver. História até do criador do Projeto Zeta, o Robert Goodman, que depois faleceu. Sim. Foi escrito e depois a história foi desenvolvida por ele e Paul Dini. Aí agora, a direção de quem aparece ela tá correndo, entra no beco, tem uns motoqueiros ali que viram ela. Ah, é um japonês. Atsuko Tanaka. Então, quer uma animação ágil e bem feita, chama esses caras. Com todo respeito Uhum. aos americanos, né? Tem o pessoal da Filmation aí, mas esses aí, quando se der liberdade para eles, fazem uma boa animação, cara. Tanto é que acho que esse foi uma das séries que, a exemplo do Super, o Super também teve uns diretores japoneses, mas teve produção de animadores da Coreia do Sul. Uhum. É. Pegando o teu gancho ali sobre o tom da temporada da série, e lendo aí o que tá na Wizard, perguntaram, mas a série vai ser mais leve? Vai ser para criança, então ela vai ser mais leve? Tipo a série dos anos 60, vai ser humor? Não. Não. Três elementos que eles quiseram trazer para essa nova leva de episódios, né? As cenas de ação que estavam fazendo Superman, cenários Uhum. grandiosos, É. os vilões, Uhum. os vilões, a esquisitice dos vilões e deixar ele mais próximo dos parceiros mirins, né? Isso. Essa interação entre eles, né? Que no Animated Series nem sempre estava junto com os parceiros mirins. Agora ele está praticamente em todos. Alguém está lá ajudando ele, cara. Se não forem todos. Não. Tanto é que são poucos episódios que o Batman aparece sozinho. Exatamente. Cara, até falando. Cavaleiro das Festas ele aparece sozinho. Eu acho Das festas. que. Cavaleiro das Festas, né? É que eu entendi das trevas. Culto ao Gato também ele aparece. É. Demônio Interior, mas aí tem o Etrigan, né? E o Tem o Robin. Clarion. Tem o Robin. O Ron aparece também. Perfeito. Aparece. São poucos, cara. Realmente são poucos, né? Acho Outro que o Dia do episódio. Julgamento também tá sozinho, né? Isso, que foi o último. O Dia do Julgamento também tá sozinho. Então, Aquele que é a adaptação de uma história que já foi publicada pela Abril. Só que pela Abril foi em duas partes, né? Que é o Louco Amor. exato. Uhum. Foi adaptado. Só que aí, o curioso, esse episódio é bem bacana. Só que o curioso é que, fazendo um comparativo, é que eles, para animação, eles tiraram certos trechos. Tipo, aquele trecho que mostra que a Harleen, na verdade, ela foi reprovada na faculdade e aí fez um favorzinho lá pro diretor, o reitor lá, e tirou um A. Aí foi aprovado, tirou o diploma. Um favorzinho. E outra parte também omitida foi aquele devaneio dela, que ela estava imaginando os dois casados com filhos. Sim. Que também é uma parte assim que daria problema com a narrativa, né?
Mas, E mais, tem nos extras da edição do Louco Amor que eu tenho, fala que tem o apelo sexual seria maior com a Arlequina, né? já não bastasse É. aquela fala dela, que ela sobe na mesa. Sim, que ela tá com aquela parte que ela tá seduzindo, tentando seduzir o Coringa com a camisola. Tem ali Isso. umas. Não sei se eu posso falar. Bom, as crianças que me perdoem, mas tem umas poses ali que. É. Aí os editores da DC, não, tira isso aqui e vamos mudar essa parte aí, né? E teve fala. A dublagem modificou um pouco a fala dela. Que ela pergunta, não quer passear com a sua Harley? Enquanto que, na verdade, seria montar na sua Harley. Aí ela faz Sim. como se fosse aquele trocadilho com a moto. Pois é, cara. É exatamente essa parte aí que ela tá na parte vetada, ela tá numa outra posição, cara. Ah. Só que eles fizeram mais fiel com o que saiu na versão Sim. na versão em quadrinhos mesmo, que foi a que saiu, né? Que era a revista Batman Adventures. Tinha Aham. saído. E aí o curioso é que, não sei, né? Eu acho que não deve ter omitido, é que quem deve ter auxiliado na arte final foi um outro artista que depois parece que foi trabalhar com eles nos storyboards e acabou sendo produtor também, que foi o Glenn Murakami. Exatamente. Ele trabalhou no Superman, Isso. Batman do Criou o Batman Futuro, do Futuro com os Batman do outros. Futuro, Projeto Zeta também, eu acho, né? Acho E, que foi. O e Projeto Z trabalhou, ele deve ter trabalhado também. trabalhou nas Tartarugas Ninja em 2012 também. Hum. Inclusive tem um personagem dele no desenho das Tartarugas Ninja, o Sr. Murakami. Ah! Homenagem. É a homenagem a ele. É. Aí, um detalhe dessa história também, que já que foi. ah, tem esses flashbacks de como ela conheceu o Coringa no Arkham, tem uma Só, parte que depois eu meio que. Carlos, Carlos, assim, ó, Ah, no Cavaleiro, no Histórias do Cavaleiro da Noite, a guria que conta a história do Cavaleiro das Trevas, né? Pegam ela para ser a Carrie Kelly. Fica bem bacana, cara. uma sósia. É uma sósia. É, Ela é apresentada parecida com a Carrie Kelly e depois nesse episódio ela aparece lá com uma Carrie Kelly mesmo. isso. Fica bem, bem bacana, cara. Aí, voltando na adaptação desse episódio, tem uma parte que meio que ah, parece uma quebra como tem os flashbacks de como ela conheceu o Coringa, faz aquelas Aham. terapias com ele, e ficou fascinada. Como, engraçado que ficou como se fosse parece implicância e meio que anacronismo, que como se eles tivessem aqueles visuais, sempre tivessem, porque, sabe, bem, sabe como é que é, né? É que não tem, tu quer dizer que não tem uma alusão à Animated Series, é isso, né? Isso, que já que tem flashback de antes, não mostrou os visuais que eles tinham antes, meio que de leve. Mas também, cara, não quer dizer muita coisa, né? Né, isso é só um detalhe. Detalhe É, que. como- é que ia quebrar muito a narrativa, cara, né? Do jeito que fizeram, tirando os excessos do gibi, a narrativa flui perfeitamente, cara. Isso. Aí, voltando a um pouco os designs, outros que É, tiveram. esse gibi justamente eu não peguei, cara, porque apesar de ser uma adaptação para a série, não faz oficialmente parte da série dessa fase do Batman, né? Mas que bom que tu tem Sim. ele em mãos aí, né? Mas É. continua. Aí, voltando aos designs, outros que tiveram visuais bizarros, como eu estava falando, foi o, o Senhor Frio, o mudanças um pouco mais radicais, né? Ele, o Chapeleiro, o Charada, que apareceu bem pouco, por exemplo, quase nada, bem dizer. Deixa eu ver O aqui. Ventríloco Scarface, como a gente falou, também tiveram mudanças.
Aqui, ó. Aham. Ah, sim. Que até o mesmo blogueiro que criticou o visual do Coringa falou que o Senhor Frio ficou parecendo agora o Pretórios, já que a cabeça sai fora do corpo. Aham. É, O que que acontece? Não sei se podemos dar spoiler do Senhor Frio. fala. Que até O foi Senhor contado no terceiro episódio, que é o Frio Consolo. Frio, isso, Frio Consolo. Que é basicamente o acidente dele, destruiu o corpo dele e só restou a cabeça. É. E aí Né? já foi falado que tem uma leve alusão ao filme que a gente falou, né? Que é o Abaixo de Zero, que a Nora foi reanimada, saiu do coma, foi curada, só que ela acabou indo para os braços de outro. Sim. Aí ele faz Tipo, que. dane-se. É. Dane-se, né? Uhum. Aqui, ó. Essa história tá aqui, ó. Onde é que está? Ó. Uhum. Ah, Essa é das primeiras edições do Gibi. Que mostra a volta daquele magnata lá para se vingar dele, né? Do Senhor Gelo, tá. né? Aí tem Uhum. todo o desenrolar da história. Outros assim. Ah, é. O comissário também foi repaginado, que ele também perdeu um pouco de peso, não perdeu o queixo e o topete. E quem é que dubla ele? Quem é que dá voz ao comissário Gordon? Orlando Drummond. Orlando Drummond. É. Mestre Orlando Drummond. Uh, Sendo que lá na série animada antes, quem fez foi o Isaac Bardavi e depois foi o. E aí exatamente, Isaac aí, Bardavi. aí no Batman e Robin eles mudaram. Aí acho que foi um que até se aposentou, o Márcio Macedo, parece. Eu não me lembro de Batman e Robin, cara. Não me lembro. Não, não É, tô. Ah, que sei. parece que foi É uma voz bem suave, né? isso. Uma voz meio É uma rouca, voz bem assim. suave. Era o mesmo que dublava o mordomo Jeffrey, e também dublou o Roy do Família Dinossauros. Exatamente, É, exatamente. A voz é perfeita, perfeita, perfeita. sorry. Cara, não é que ele tenha feito um mau trabalho, mas assim, com Tava o Bar acostumado. David, com o Bar David e o Drummond, tu tem assim uma carga daquele policial cansado, idoso, Uhum. já passou por muitas batalhas, né? Tu tinha assim essa carga dramática dele, né? Mas, É, claro, esse aí que faz o Jeff, como é que é o nome dele mesmo? acho que é Márcio Macedo. É, mas ele faz um bom trabalho, É né? isso. Uhum. Deixa eu ver se. Deixa eu ver se. O ah, enquanto aqui dá um Schwarzenegger, rápido. Schwarz, Schwarzenegger no filme Batman e Robin, cara. É, isso. Aquele lá teve duas vozes também. Sim. Uma festa legal. Ei, Batman, o que matou os dinossauros? A Era do Gelo. Yeah, it's age. É. Nossa. Até tava falando com um amigo meu lá sobre o Batman e Robin, esses tempos, né? Uhum. Mas é boa essa história aqui do Senhor Gelo, cara. Como é que é o nome dele? É Frio Walker? com. Quem? Ó, aqui, ó. De quem? O magnata lá que, que volta a encarar o Senhor Gelo. Naquele episódio? É. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso encontrar lá nos créditos. Enquanto que eu estava pesquisando aqui, se eu não errei o nome do dublador, que de repente vai que eu já tinha feito uma errata também naquela live do Conan, que eu falei errado, um nome que eu Ah, confundi, um Dário com outro, que até sim. teve um cara lá que, quando eu falei com o Denilson, o cara lá falou que, Dário Lourenço fez a voz do rei lá no Conan o Bárbaro. Aí eu confundi, só que esse Dário, ele tinha uma voz meio assim, que era o Capitão Carabom também. Aí eu confundi, eu falei errado, eu falei que era o Dário de Castro. É muito nome pra guardar, cara. Muito. Às vezes é excesso de informação.
Causa Sim, amnésia. Deixa eu ver. Eu acho que não aparece nessa história aqui. Deixa eu ver. Aparece na história lá do Frio Consolo, aparece o. Não sei se tu tá falando dessa história, dessa HQ, é, sobre aquele episódio é lá. que Ah, que aparece na HQ, é aquele que apareceu naquele episódio do Coração de Gelo, né? não, teve o Coração de Gelo e que ele reencontra a esposa antes do Abaixo de Zero, é Frio Extremo, não é? Não, Ah, sim, lá do. Ah, tá. é o Walker. Aí Acho que é o Walker. no gibi, nesse gibi que é lançado nessa revista aqui, ó, Inimigos Mortais, aí mostra Ah, ele reencontra, eu ó, folhei. Inimigos Eu Mortais. lembro que eu vi na Livraria Cultura esse daí. Uma vez eu pensei em comprar. Ah, Aí uma das edições de é assim, para o pessoal entender, né? Toda a série do Batman teve uma série de gibis para acompanhar, né? E uhum. essas novas aventuras do Batman deram em. Teve essa história, essa revista aqui, ó, Batman Gotham Adventures, Ah, isso. que É durou verdade. 60 edições, né? E ela É, foi publicada aqui no Brasil em etapas, né? Em várias, de diversos modos, né? isso. Ópera Ah, ópera gráfica, Panini, Abril Jovem, né? Então, foi, foram uhum, picotadas, e tem edições que não vieram para cá. uhum. O curioso também do desenho é que, mesmo sendo aqui, o nome do cara, Walker, Grant não é? Walker, isso mesmo. Grant Walker. Tô tentando, tô tentando, tem Olha até, só, no original ele foi feito pelo Daniel O'Hurley, que ele tinha feito um filme do Robocop. ó, Grant Walker. Ah, isso. Ah, o engraçado é que essa série animada, eles usaram a mesma abertura e encerramento da série animada anterior. Só que, inclusive, eu achei engraçado que eles acreditaram a música tema como só a Shirley Walker, mas eles usaram a música do Danny Elfman. Ah, é? Hã? Isso, tá em todos assim. Sendo que alguns episódios a Shirley Walker foi acreditada como autora do tema principal. Mas às vezes, em alguns episódios, ela fez também a trilha do episódio todo, e em alguns outros episódios foram vários que depois fizeram séries posteriores, tipo Lolita Hitmanis, Sim. acho que eu não sei Ah, Christopher faleceu, Carter, que fez quem Batman do faleceu, Futuro. não sei se foi a Shirley ou A a Shirley, Lolita. A a Shirley Shirley morreu. faleceu. Isso, que até eu botei num É, vídeo lá do REC HQ. sim. A Shirley E foi. fez e fez um trabalho primoroso, né, cara? Uhum. É, bem dizer, ela é como se fosse uma ex-discípula do Elfman. Uhum. É. Du. E aí, eles poderiam ter usado. E na parte de encerramento, eles usaram aquela mesma cena do Batman sabe, né? Afinal, eles não usaram aquele papel de parede dos três ou dos quatro juntos. Ah, aonde? Ah, não, não Não usaram. Não usaram. 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 É, isso aí foi uma coisa que não sei, cara. Não é que me incomodou, mas pensei, pá, mas não vão inovar. Pois Tanto a abertura do desenho como o encerramento foi o mesmo de Batman Animated Series, né? foi. Tanto é que Né? até o locutor, que não foi o Márcio, fala Batman. E só. Ou Aham. às vezes não fala E nada. em relação à imagem, tu fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Assim como nos visuais, o Bruce também foi repaginado, que até Essa aqui, né? o. Isso. É, da É. revista. Aham. Não usaram.
Uma pena, né? É. Aí, que até o Bruce Timm falou que ele passou a achar os visuais antigos horríveis, que agora o Bruce é o cara do terno preto, deixou de lado o terno marrom panaca. Cara, ele ganhou muito, assim, presença o Batman, né? Uhum. Não é que eu desgoste do Bruce Wayne de terno marrom, né? Eu não vejo, assim, grandes problemas nele, Que também mas, sobrou plástica. cara, a repaginada que deram nele ficou muito legal. Ficou. O Ficou Batmóvel muito também é bom. diferente, ele é um pouco menor. Ah. Aqui, ó. Ah, olha só, legal. Ah, já que a gente falou em Ficou, origens ficou também, muito bom o Batmóvel. é, O Bate-Jato também foi redesenhado. foi. Deixa eu ver. O Robocop foi surreal, depois foi legal. Hã? Sem falar que o Peter Weller fez o Batman Bruce Wayne no Cavaleiro das Trevas, na Cavaleiro, animação. Cavaleiro das Trevas. É, Adaptação de Cavaleiro das Trevas. isso. Falando em origens também, ah, deixa eu ver. Voltando lá para a pasta. A outra pasta aqui. Vai me confundir aqui. No segundo episódio teve a origem do Tim Drake, né? Os pecados do pai, que também tem uma carga dramática, assim. Hum, Que foi assim modificado para pegar um pouco da história do Jason Todd, é, né? Até nessa revista aí, a Wizard, eu estava lendo agora há pouco, e os produtores não gostaram da origem do Tim Drake, porque ele morava do lado da mansão Wayne com o pai, é, e eles é, queriam ter como é que se diz, essa unidade familiar de Batman, Alfred e Bruce Wayne, né? isso. Então pegaram assim o Tim Drake com a origem do um pouco do Jason Todd e fizeram uma amálgama disso. É. Aí, nesse episódio aqui tem o retorno do Dick, só que sem uniforme. Aí é lá naquele episódio que tem a mulher gato, que até meio que convida ele a fazer parceria, que é o Você Arranha Minhas Costas, que ele inaugura o uniforme que até tem aquelas asas retráteis no, Sim, de muito, esquilo voador. muito bom por sinal, cara. Muito É, bom. serve para planar. Uhum, é outro episódio bacana. É, acho que Há, a maioria há, dos episódios. há toda uma tensão lá com o Batman e o Asa Noturno, mas depois eles, tá, tudo bem, estamos juntos aí, vamos Isso. se ajudar, né? É. A Batgirl também teve uma repaginada, que o uniforme ficou todo preto e azul e amarelo, Sim. que antes era cinza. Tanto é que era uma fantasia. Uhum. Aham. Esse aí. É, deixa eu ver aqui. Esse E design todo dessa série é que, como a gente tinha falado que na época também estavam fazendo do Super, teve ah, com esses visuais que ele apareceu, o Batman e o Coringa apareceram naquele episódio em 3 partes do Super. exato. Que Esse aqui, DVD eu não tenho, cara, mas eu tenho a série animada. Onde é que tá? Ela pois é, tá mais ou menos aqui assim, ó. Aqui assim mais ou menos, ó. eu Aqui também assim. tenho a série, eu sei, a série animada é o episódio em 3 partes, mas aí quando eles lançaram VHS e DVD como se fosse um filme só, aí somando tudo Sim. fica 1 hora. É, Deixa eu ver. exatamente. E o curioso é que acho que deve ter sido porque lançaram na época, é que esse DVD não tem dublagem em português. Bah, olha só. Não tem. Engraçado. E o Batman tem um outro dublador, né? Isso.
na versão lá que tinha sido, acho que no estúdio Centauro, parece. Não era Alan, Sim. acho. É. Foi Um outro ator, um outro dublador Lembrei, trabalhou com o Batman. lembrei, foi o Afonso Abajones. Uma Ah, voz mais assim, você espionou. aham. Eu não, cara, não me incomodei, mas eu preferia que fosse que mantivesse assim como é que me fugiu a palavra agora? Mantivesse mesmo o mesmo uma uniformidade nos episódios, né? É, é porque acho que na época não existia esse sistema de dublagem mista dos estúdios usarem elencos de São Paulo e do Rio. Sim, Aí sempre tinha aquela história. Ah, se é outro estúdio, vai usar a tal equipe daquele estúdio. Não vamos chamar ele ou fazer, hoje em dia que é mais prático, que é fazer home studio, e aí grava e manda. sim. É, são. Mas tudo bem. O, a, a- o, o mais refinado foi traduzido. O correto seria os melhores do mundo, né? É, Words Mas traduziram faz. como O World's Finest, mais os melhores do mundo. é, Mas aqui foi traduzido como o mais refinado refinado do do mundo, né? mundo. É. Eu lembro que Não, eu vi esse episódio na Record, parece. eu não me lembro de ouvir. Não Vi, me, foi certamente foi no na Warner Channel, cara. eu vi na Record, depois eu vi no SBT lá, que eles estavam passando tudo na ordem com o Batman do Futuro também lá por 2006, Uhum. né? Inclusive, inclusive eles falam, cara, nos comentários do DVD, né? Que eles Uhum. estavam trabalhando com o Superman, as aventuras do Batman, as novas aventuras do Batman e Batman no futuro. Eles não sabem como eles conseguiram fazer isso tudo junto, né? Pois é. É É, trabalho, cara. se bem que o Super foi de 96 até 98, 99, por aí. Que é algumas temporadas, pelo que eu vi lá no site World's Finest Online, que acho que agora mudaram um pouco o nome, é um catálogo, tem todos os episódios, tem várias imagens legais. Excelente site. Aí, Faz tempo que eu não entro lá. eles andaram mudando o design, mas acho que um pouco, acho que a chamada lá do site mudou um pouco. Ah, Aham. aí, eu lembro que, deixa eu ver, eu quase me enrolei. Ah, o episódio do Super foi de 96 até 96. Que por esse site, as últimas temporadas deles tiveram poucos episódios. Deve ter sido pelo volume que estavam se dedicando a mais à série, ao New Adventures, e depois eles iam pro Batman do Futuro. Deve ser por isso. Uhum. Aí por isso que Também que algumas, a série do Superman e do Batman terminaram primeiro. Depois terminou o Batman do Futuro, daí, né? isso, Aí do sendo que a Batman do série, Futuro foi para a Liga da Justiça, daí, né? isso. Aí teve o do Super Choque também. Uhum. Teve o Super Choque, Projeto Zeta também, né? É. Uhum. Os Aí, Jovens Titãs. aí, essa série aí, o New Adventures foi de 97 a 98. Aí sim, depois foi o Batman do Futuro 99 para 2000, 2001, por aí. 2001. Tá. Ele se encerrou em 2001. Uhum. Vamos ver. Acho que a maioria desses episódios, que foram bem poucos, são só 24, a maioria são Uhum. legais. Não tem. Teve algum, teve algum que, pra ti, algum que não foi tão legal assim? Cara, eu não sei, cara. Tô vendo aqui, eu tenho o DVD, É. né? Bah, Uma das últimas, um dos últimos lançamentos de DVDs da Warner, né? hum. Custou, até foi lançado em formato econômico, com os 4 Ah, discos tá. colocados assim, né? Cara, deixa eu ver. Eu não gosto muito do Culto do Gato, eu acho chato, né? Não me Milhões incomodei. do Coringa é legal, nada demais também. Ah, os milhões do Coringa.
É. Os Os milhões de milhões Coringa do é legal. Coringa, Ah, sim. só pra ter uma ideia que eles usaram um trecho desse episódio como meme, que até aquela parte dizendo que eu sou maluco em passar a perna do Batman e não no imposto de renda. Exatamente. Só que descobriu Aham, que a maioria dos milhões eram tudo falsos do mafioso lá. aham. Aí, tá Cara, aí, ó. Outra coisa que o Coringa abomina além de nazistas, é dever pro imposto, pro leão. não, não mexa com imposto de renda, cara. Não mexa com imposto de renda. Se até um certo ator foi preso por sonegação de impostos, né? Sim. O Wesley Snipes, né? Foi, Wesley Snipes. Cara, talvez química, química também seja bem meia boca, né? é. E o engraçado é que Cantiga, esse foi o único episódio que não foi traduzido. Podia ter sido só química. Que até se fala lá, química, né? rolaram uma química. Deixaram o Chemistry pensando que é só um novo vilão, mas não é. É a Era. Era. É, Cantiga inflamável, cara, ela não é tão fluida assim, mas que é com vagalume. Eles enfrentam o é a origem vagalume, do né? vagalume até. É a origem do vagalume. Ela tem assim, ela não flui muito a história, mas, cara, é o vagalume, né? Uhum. Como não gostar do episódio que tem o vagalume, né? Ah, E, aí que e tá. Aí, voltando. Aí tá aquele trecho também da matéria que. Lembra que exatamente. a matéria que eles queriam usar o Vagalume, um vilão que usasse fogo, mas quando a série animada estava na Fox, era uma das partes das exigências das 20 páginas de proibição. Não, não eram duas? Não, disseram que eram 20 páginas. Eles disseram 20 páginas na época da Fox, lá, Sim, porque na série a animada. Fox Aí era um agora canal. eles tiveram, depois para essa, eles só tiveram só umas duas exigências assim, mas Eram dois parágrafos. por aí. Deixa eu Até ver. não vamos mentir para os seus telespectadores, cara. Suaviza. Deixa eu. Cinco Da parte lá páginas. das 5 páginas. É, eram 5 páginas com anotações, quando trabalhava na Fox. Quando foram para Kids WB, era só 2 parágrafos. Isso, eu errei. Sim, Tá certo. Eu esqueci de é, ler aqui. sim. Só 2 Ah, cara, parágrafos que não podia. cara, em resumo é o seguinte: a Fox é uma, pelo pouco que eu sei, né? Se alguém quiser me ajudar, fica à vontade, né? A Fox é um canal assim mais, fugiu a palavra, Infantil? não é infantil, é cheio de Conservadora? regras, assim, conservadora. Obrigado. É uma Ah, rede mais conservadora, né? Eu acho que tem isso da Fox. Então eles inventaram muita coisa. Aí quando foram logo, para Kids WB, hã? logo a Fox que tem Family Guy e Simpsons, né? Exatamente. Mas eu não sei como é que o Simpsons se dá bem com se deu bem lá, né? É. Mas quando foi para Kids WB, falaram, não, pode usar, pode fazer o que vocês quiserem. Aí que eles trouxeram o Vagalume, né? Eu não sei, eu não me lembro se a gente chegou a falar na live sobre a série animada, mas acho que, mesmo sendo na Fox, acho que alguns fatores que pesaram a favor do desenho é que, para não ficar como se fosse um desenho das manhãs de sábado, tipo, comparando lá que tinha Homem-Aranha, X-Men, por exemplo, naqueles desenhos era proibitivo ter armas de fogo, ou então Sim, conversando. Era, porrada, era chute, soco. a Raio Laser. Isso, eram armas de raios, repulsores ou não, ó, laser que explodia paredes, não podia ter gente acertando porrada ou chute na cara um do outro, não podia ter Sim. mulher sendo empurrada, mas empurrada de repente, tropeçando. Mas agora empurrada, Aham. sendo que o Batman era à noite, podia ter armas de fogo, de vez em quando tinha sangue, ferimentos, como nessa série, olha só, essa série mesmo mais estilizada para agradar o público infantil, tinha um pouco de sangue de vez em quando. Tinha mesmo.
E falando nisso, outro que foi repaginado total para ficar mais parecido com a outra parte foi o Crocodilo, que antes ele estava albino e aí depois ele ganhou também um rosto diferente. E tem Sim, um dos poucos episódios que é o nono episódio que tem até o retorno da bonequinha, Baby Doll, exatamente. que é outra que foi repaginada. Aham. Cara, a bonequinha é tão bizarra e tão assim, fora da curva, que funciona o É, episódio, né? E tu colocar ela como um amor, apaixonada pelo crocodilo, é perfeito, é perfeita a história. né? Eu acho que o crocodilo aparece só nessa, cara. Não sei se ele aparece em outro. Não, não. Eu lembro que ele aparece lá no último, lá o dia do julgamento também, que E até falei que o juiz isso, queria matar ele. exato, exato, Agora, se ele exato. aparece em mais um terceiro, eu me fugiu aqui. Acho que não. Esse foi outro episódio que o outro design que foi criticado por alguns fãs. Eu até não sei se foi no World's Finest, porque o crocodilo, pegando no Animated Series, era um homem com um problema de pele. Uhum, Ponto. Basicamente isso. uhum. Nessa repaginada, ele é um homem crocodilo. É. Inclusive, a jaula, a cela dele no Arkham tem uma piscina, né? Tem uma piscina lá É, né? tem. É um ambiente mais E selvagem. inclusive a bonequinha joga uns frangos para ele e ele Isso, pega que nem um crocodilo, né? isso. Ah, Outro que não foi tão redesenhado assim, que a gente falou nele, foi o Duas Caras. Mas que teve presença. não, Teve o Duas Caras foi. Até nem tem um gibi de dele leve, aqui. leve, é. É muito de leve, cara. Muito de É, leve. que nem a Arlequina. Uhum. Deixa eu ver. Ah, é. Ah, outro episódio que tem uma carga dramática, assim, que até. Mas cai naquele clichê de era tudo mentira. É o A Beira do Abismo. Inclusive, o Old Fires falou isso, cara. Que era para ser o episódio da temporada, né? É. Só que rolou spoiler, né? Rolou Ah, tá. spoiler e aí depois falaram, pô, não era nada disso, né? Mas, cara, a história é muito boa. É. Muito. Tu me Aham. perguntou qual é o episódio. Se me perguntasse qual episódio é melhor, é o do Cara de Barro, Dor de Crescimento, que a gente falou É. antes, né? Mas se Isso, eu que é. fosse Que tem. colocar como segundo, cara, eu colocaria esse, com certeza. O segundo, Porque pensei que fosse o primeiro. A Beira do Abismo? É. Não, esse é o segundo, cara. Hum. Mas, cara, olha, acontece uma desgraceira do cão ali, né? É. E tem o Sim, espantalho. A Batigão morre, né, cara? É, só que não. É, só que não. É. Aham. Ah, outro episódio bem bacana é tipo crossover, que é aquele Uma Noitada Só de Garotas, que tem a Supergirl com a Batgirl caçando a inimiga do Super, que apareceu, foi criado no desenho lá, que lá era chamado de linha viva, que é a Live Wire, só que aqui foi dublado como curto-circuito. Não sei se nos quadrinhos ela é chamada assim. Circuito elétrico, eu acho. É, no desenho foi curto-circuito. É, circuito elétrico. E, cara, esse é o episódio só de garotas, né? Como você Isso. falou, é a Supergirl, É, o é a Girls Supergirl com a Night Out. Batgirl se unindo com se unindo para enfrentar a Era Venenosa, Era a Venenosa, a Arlequina Arlequina e a Linha Viva. Curto-circuito. elétrico. Tem uma cena muito bacana, cara, que a circuito elétrico ela é eletricidade pura, né? Isso. Aí ela desmaia e a Arlequina pega uma garrafa d'água e joga na cara dela. Aí ela E pega assim, assim, ela pega, escuta, tu é maluca? Sou.
Aham. Aqui vendo o elenco original, ah, é que nem no desenho do Super foi a Lori Petty, que antes fez o papel da Tank Sim. Girl. É. Aham. Ah, e um detalhe, já que falei do elenco, é que a voz da Batgirl é feita pela Tara Strong, só que no desenho ela estava usando outro sobrenome, acho que era o original dela, que é Sharon Doff. Shannendorf? Sharon Doff. Não conheço, cara. Não conheço. É a mesma atriz, É só que mesmo? depois é chamada de Tara Strong. Sim. Até. A Ty Strong era. Aham. Uhum, deixa eu ver se. É, é que é a mesma, só que ela estava usando outro sobrenome. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. E essa série também, cara, ela trouxe muitos vilões que não existiam antes, né? Ela criou muitos vilões bizarros, né? É, Até se tu quiser chegar nisso, né? Tem maluco pra contar aí, contar a história aí, né? tem. Fazendeiro Brown, Garota Calendário, Roxy Rocket, Isso! É, a, essa também. É aquele a episódio lá, Rock, a última emoção, que ela a era uma dublê. última emoção. É, Roxy Rocket, essa. Sim. eu É, acho é a que mesma atriz. foram esses que. Isso, acertei. É a mesma atriz, só que hoje em dia ela é chamada, deve ter por ser casada, chamada de Tara Lynn Strong. É Sharon Doff. Uhum, É. Também tinha feito As Meninas Superpoderosas. sim. E muitos personagens assim muito bizarros. Além de trazer a bonequinha de volta. ah, e os produtores, quando falaram que queriam pegar assim, vilões bizarros e concentrar alguma coisa na característica dele para as crianças gostar, perfeito, cara. Uhum. É, Foi exemplar o que eles fizeram. até na reportagem eles disseram que eles queriam sair um pouco daquela fórmula do anterior, que era muito. Ah, tinha muitos mafiosos, era lutas em depósitos. História de submundo, né? História de É, submundo. de quadrilhas. De quadrilha e máfia e drogas e carregamento de droga Uhum, e drama familiar. Até tem drama, tem muita coisa bacana nesses episódios, né? uhum. Por exemplo, o Estações Ruins, com a Garota Calendário, fala sobre, Ah, é. hoje a palavra, etarismo, né? Fala sobre o etarismo. Sabe que é etarismo, né? Ah, sim. Sim, sim, a A, idade. discrimina, a discriminação pela idade. Isso. E é emblemático o episódio, cara. É. Apesar de ser uma vilã assim que tu nunca viu antes, é muito, muito bem construída. Fala sobre Uhum. também um pouco do machismo que impera no cinema, né? Que É, os homens têm espaço. Agora a mulher, quando chega uma idade, ela não consegue mais papéis, né? E pois é. isso aí, Estações Ruins é um episódio que fala sobre isso, né? A Uhum. última emoção, o fato da Roxy Rocket não ter mais a emoção como dublê e querer Uhum. fazer assaltos para conseguir, né? É, A própria bonequinha. Então, isso. tem muita coisa legal, cara. Muita Ou, coisa boa. só uma correção. Eu fui ver aqui. A segunda voz do comissário lá atrás foi Roberto Macedo. Não é Márcio. Márcio acho que é desenhista. Ah, sim. Eu errei o Mas nome. É outro fez um bom Macedo. trabalho também, cara. É. Aham. Engraçado que nessa série o Bullock teve três vozes. É? É, sendo que uma delas foi a do José Santa Cruz, né, que fazia sempre ele. Ele fez em qual episódio, cara? Eu não lembro da voz dele. Deixa eu Eu ver. não cheguei a maratonar. Tu pediu pra. Tu sugeriu de maratonar de novo os episódios, mas acabei não vendo, né? É, eu acho. Não me lembro. É que eu também me concentrei nos episódios que eu não tinha visto, porque alguns, como eu te falei, eu vi online.
Outros eu vi na Record, que eu acabei reassistindo, e que até eu falei daquele do Animais em Ação, que eu só vi o final, que é o único que aparece o chapeleiro, que aí eu fui ver, é aquela sensação de que, era esse que eu vi, só que eu tinha perdido a maior parte. Aham. Não me lembro. Qual o episódio que tem a voz dos... Eu vi meio que fora de ordem. Qual? Acho que o... Detalhe, o chapeleiro, ele aparece no nesse episódio e no episódio do Superman lá, que o Bruce Wayne Sim. desaparece e o Superman se torna o Batman. Esse é muito legal. Muito. Até... Excelente, Uhum. cara. Esse é muito Não, legal. não. Mais ainda, cara, ele faz uma aparição rápida em A Beira do Abismo também. Tá. Tenho que rever esse. Uhum. Deixa eu ver. Assim como naquele episódio lá da adaptação, a origem da Arlequina, a Era aparece no canto lá. Sendo que no quadrinho ela é só bem no canto. Bem miúda, lá adiante. Mas ali Uhum. mostra ela dentro da cela, mexendo com a flor lá. Sim. Agora eu não me lembro qual foi o episódio que eu ouvi a voz do Santa Cruz. Se foi no Chemistry ou se foi no outro, ou se foi Cara, eu no... não lembro do Santa Cruz, eu não lembro do José Santa Cruz, cara. Só teve um episódio que ele dublou. Os outros foram variados. Teve até aquele episódio, tem até o penúltimo episódio, que aqui foi chamado Cuidado com o Creeper, que é a origem do Rastejante, aquele repórter que virou, né? Cara, esse episódio é maravilhoso, é muito, muito bom. Olha, o, o Creeper é tão, 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 tão louco que o Coringa chega no final, depois de tudo que ele aprontou, tudo que ele aprontou pro Coringa, o Creeper, o Coringa chega nos pés do baixo, me ajuda, ele é louco! Pois é, bem legal. Cara, cara, se vocês quem estiver ouvindo, quem for ouvir esse vídeo, olha, é um dos melhores episódios do Animated Series. Uhum. Aí, quer dizer que tu assistiu na TV a cabo, depois o DVD, e não viu em outras emissoras? Cara, eu me lembro de passar na Record, encontrar, topar com ele na Record em algum momento. Uhum. Mas não querendo fazer pouco caso da TV aberta, Deus o livre, né? Mas depois que a gente comprou a TV a cabo, era só TV a cabo, porque tava tudo. Porque tinha um horário certo para passar. É. Ele não fazia parte de um bloco de desenho animado, tu tinha que esperar o programa todo e às vezes não vinha, né? Obrigado, Uhum. show da Xuxa, por esperar ficar eu com o videocassete lá ligado o tempo todo para gravar as Tartarugas Ninja e não vir o desenho, né? Então, na Warner Channel tinha um horário certinho e tu tava lá e o episódio era exibido, né? Uhum. Mas eu me lembro, cara. Eu me lembro de uma vez topar com ele na Record, e inclusive o Baixo do Futuro também, cara. É. Eu lembro que... Eu acho que esse, se passou no SBT, foi numa época que eu não vi. Mas acho que não. Eu acho que não passou no SBT, cara. Creio que não. Porque eu lembro que, como eu te falei, em 2006, eles passaram o Super e o Batman do Futuro. Sim. E Além, eu é acho que o claro, SBT. depois passou a Liga Sem Limites e pronto. E aí Sim. depois os Barras do O, Destemidos, os Jovens Titãs. As Aventuras de Batman e Robin, o Superman, Novas Aventuras do Batman, Batman do Futuro, tudo foi na Record, cara. Isso. Aí o SBT Primeiro. depois ele começou a exibir a Liga da Justiça, Super Choque. Eu não me, acho que os Jovens Titãs também foi É. exibido no SBT. Uhum. Eu não sei Projeto Zeta, cara, onde é que foi? Não sei se foi na Record ou no No SBT. SBT. Foi no SBT. No Bom Dia e Foi no Companhia. SBT? Foi. Sim. Uhum. Eu não me lembro disso. Foi. E aí sim, como eu te falei, aí, na época, em 2006 também,
tinha um programa na Ubra TV, que era o Sessão Galerinha, que passava episódios do Batman, da série animada. Uhum. É. Só que passava Ah, naquele horário assim, mais cedo, assim, lá pelas 8. ah, é? Passava. 8 da noite? Da Bah. manhã. Da manhã, perdão. É. Mas teve uma época que o SBT passou o Batman à noite, nos sábados. Sim, sim. É. Para um horário mega especial, né? Né? O horário nobre. Para Deixa eu ver. tentar pegar os fãs os fãs das antigas que não conseguiam pegar assistir de manhã, né? Pois é. Ah, deixa eu ver uma coisa. Ah, é que eu tinha falado que às vezes eu tô vendo aqui, ó, conferindo um episódio e outro só para dados técnicos, é que acho que teve um episódio, acho não, tenho certeza que eu vi, acho que foi no Chemistry, foi num outro, deixa eu ver, que o nome de um dos atores foi escrito errado. Não, o personagem, no caso. Isso. Foi no Chemistry que botaram Alfred. O único, acho que o único erro de digitação. Ah, é. Outro É que o. detalhe, nessa Pode série falar. também, nessa série também tem uma socialite lá que meio que quer casar, namorar com o Bruce, que acho que é a Verônica Vreeland. Sim. Ela é amiga, eu acho que ela é amiga do Bruce Wayne, cara. Isso. É. Aham, que às vezes E, aparecia em alguns episódios. e ela, Outro que aparecia. e ela depois é referenciada no primeiro episódio do Batman do Futuro, né? Que é eu não sei se filha ou neta da Verônica, é a Hum, guria que foi raptada, ah, a debutante que foi raptada pro Batman salvar, tá. né? E Outro depois que também. desse resgate ele diz, não, tá, vou me aposentar que não dá mais, Pois né? é. Outro, outro personagem que apareceu de vez em quando foi o Lucius Fox. Ele apareceu em Ele, uns apare, episódios como ele nesse do aparece, Chemistry. No Chemistry ele ele tá lá. apareceu em uns outros também. É? Aham. Ah, sim, ele aparece na Garota Calendário, né? Isso. Que é o. Isso aí. É o. Estações Ruins. Estações Ruins, né? É. Inclusive, ele tem um belo diálogo com o Bruce Wayne, quando fala sobre a idade, né? Aí ele falou, Bruce, festa de aposentadoria, de aposentadoria do Beltrano. O fulano vai se aposentar. Ah, tá. Aposentadoria, aposentadoria compulsória. É a idade, chega para qualquer um. Aí eles começam a conversar sobre isso, né? Ah, Inclusive tem uma cena do Bruce olhando assim os pés de galinha, preocupado com a idade já, né? pois é. É. Sim, o Chemist eu não lembro dele, mas no Estações Ruins eu lembro. Outros O episódios eu Chemistry. não sei, cara. O Chemistry é aquele lá. Isso. Que até. Sim. É, é aquele que a gente Outros falou que é. episódios com o Lucius Fox eu não lembro, cara. É. Tem que rever assim pra ver exatamente quais que ele apareceu. Acho que nesse. Acho que a gente. Deixa eu ver. Abordou basicamente quase tudo, assim, já que é bem curto. Sim. Eu queria falar dos gibis. Os gibis eles foram publicados assim por etapas. Fala. Foram publicados pela Ópera Gráfica, né? Essas Isso. duas edições aqui, que cada uma com duas histórias. Aham. Aí teve esse especial aqui, Inimigos Mortais, Toda em com preto 3 e histórias, branco. toda, toda em preto e branco, né? Essa daí que tem, por exemplo, são várias histórias ou é uma só? São 3 histórias. Uma Não, com a edição número um, a edição número 1 e depois tem mais umas duas. Uma com o Desafiador e essa do isso. Senhor Gelo. Ah, tá. Né? A Panini tentou publicar um tempo, aqui com esse formatinho aqui, Mitos, né? Uhum. Que tinha uma história da Liga da Justiça, uma história do Uhum. Superman e uma história do Gotham Adventures. Né? Ah, é. Isso aí.
E depois a Abril publicou essas aqui no formatinho, né? Uhum. Publicou algumas edições. Inclusive, cara, ela nos fez o favor de publicar a minissérie Os Anos Perdidos, Ah, Lost Years, que é para ser uma ponte entre a série antiga do Batman, com aquela lá, com aquele outro design, com essa nova. Aí mostra o treinamento do Asa Noturna ao redor do mundo, mostra ele vindo para o Brasil aprender capoeira, né? Tem mais alguns elementos. Boa leitura, cara. Boa leitura. é. Tanto é que naquele episódio lá, até, acho que é no Velhas Feridas, que até ele tinha conversado com a Bárbara que não precisava mais da verba do Bruce, que até ele ia ganhar uma pensão do Sim. circo. Aham. E eu peguei umas edições importadas. Essa aqui é muito legal, cara, que ele encontra o Flash. E, cara, depois de uma edição, não sei qual edição foi, Scott Patterson começou a escrever. Scott Patterson. Eu não consigo colocar assim em elogio suficiente como esse cara escreve bem. São histórias que agradam dos 8 aos 80. Eu sempre nas minhas palestras do Batman, eu elogio essa coleção aqui, Gotham Adventures, cara. De tão bem escrita que é essa série. Quem tiver a oportunidade de correr atrás e pegar as edições, altamente recomendável. E não falamos dos filmes também, né? Tu quer fazer uma live especial para eles, né? Isso, que até teve o Mistério da Mulher Morcego, que teve aquele design, né? É. Ah. Que é saído diretamente do Animated dessa leva de episódios, né? Eu tava pensando em a gente fazer uma live especial sobre ele no final do ano, já que ele vai fazer aniversário. Tá, a gente espera. E tem esse aqui também. Né? Batman e Arlequina. Esse aqui, tu viu esse, né? Vi. Tem o DVD também, Esse, tá ali. esse aqui pega tanto elementos das novas aventuras do Batman como o Batman na Liga, né? Então, Isso. é o design dessa série, mas com alguns elementos da Liga da Justiça também, né? Acho que para finalizar a gente pode falar um pouquinho sobre esse aí. Esse aqui? É. Mas tu não quer fazer uma live especial para ele também? Tá. Posso fazer também. Pode deixar para outra hora. Segura. Que até pode abordar os detalhes, assim, as coisas picantes que já foram enfatizadas também. Inclusive, então, a série, essa temporada deu vida a esses dois longa-metragem aqui, né, em animação, que pega elementos dessa série. Mas é isso, cara. São episódios maravilhosos, muito, muito bem escritos, e que estenderam mais a lenda do Batman, né? E foram os últimos que ele teve parceiros. Tanto é que na Liga da Justiça ele já tá solitário, né? Um outro detalhe, eu acho que é no Frio Extremo, ou no... não, desculpa. Ou é no Cantiga Inflamável, que o Batman usa um uniforme todo preto, cromado, que tem uns detalhes que depois deve ter sido usado como base para o uniforme dele, que depois o Terry vira a usar. Sim, exatamente. Um design bem simplificado, bem legal. Muito legal. Para proteger ele do fogo, né? Isso. Só que eu acabei falando com a Galome, eu acabei lembrando daquele trecho lá, de uma das histórias da queda do morcego, que ele entra num incêndio para enfrentar ele, e aí fala que ele está usando um tais de 15 camadas de Nomex para não pegar fogo. Nomex para o respirador, Isso. O capacete também, né? Então resiste a fogo, só que resiste a fogo, só que não a garras. Né?
Pois é. Alguns outros que eu não revi, eu vou acabar revendo uma hora dessas. Qual que tu não viu? Eu já vi todos. Só que, como eu te falei, por exemplo, só para enfatizar, uns poucos que eu, como eu falei, vi na Record, ah, a maioria eu não tinha visto, e o, uns poucos eu vi online. Tipo, eu vi online num outro site, acho que era o. Lembrei. Site Super Animes, que também tinha animações ocidentais. Eu vi por Aham, inteiro o Cavaleiros das Festas, o Dor de Crescimento e o Cuidado com o Creeper. Ah, sim. e Uma Noitada Só de Garotas também, ó. Eu vi esses online há muito tempo. Uhum, Aí eu vou acabar revendo, porque alguns eu meio que tava. Quando eu tava fazendo essa maratona de uns dias, que às vezes eu via uns dois, três por noite, mais ou menos. Isso quando eu não tava assim, sim. esperando sair um novo episódio do Mandalorian. Aí Aham, eu ficava vendo assim, aí eu, por nada assim, eu ficava aleatório. É por causa que quando eu consegui eles de um outro site, do Mega, estavam todos fora de ordem. Aí estavam estavam enumerados, só que com o nome do episódio, eu acho, só que estavam numa outra ordem. Aí sim, eu fui num site para ver a ficha técnica para ver qual é a ordem exata dos episódios. Aí eu renumerei cada um deles. sim, sim. Eu Perfeito, vi. cara. Perfeito. É, aí algum Uma pena que eles não seguiram, não produziram mais também, né? Mas aí é era muita. Podiam fazer mais algumas levas desse episódio, né? Tinha muita coisa para ser explorada. O Charada não foi explorado, isso, como eu foi te falei, mal que ele explorado. apareceu pouco. Ele apareceu só no, acho que foi só no último, que até quase foi vítima do juiz. Ele aparece no dia do julgamento, aparece É. na beira do Ah, abismo, e é. aparece à beira do abismo também, e aparece nesse episódio do Superman. E Isso. o Clark se torna o Batman daí, né? É. Ainda vou falar da série animada dele. Uhum. Acho que esse aí Sim, daí eu vou fazer esperamos. eu acho que esse do Super, como é, aproveitar o aniversário, acho que eu vou fazer vídeo especial, visão videocast especial. Vai lá, Aí manda um eu, vou- abraço. aí eu vou enfatizar lá, vou usar umas imagens também, que eu lembro que Sim. ahn, tinha, deixa eu ver, qual era o nome da revista que saía esses quadrinhos aí do desenho? Aqui? Desses, Aqui tinha da Liga, da Liga, o Superman e dessa série do Batman. Aqui, ó. Uhum. Não era o Gotham Ó, Adventures? ó. A série do Ah, tá. Superman Aham. e o Gotham Adventures, Ah, claro. né? Então, que não durou muito tempo, cara. Não teve muita. Acho que foi até a sétima edição, sendo que na sexta e na sétima foi toda reformulada e eles meio que abandonaram também. Ah, tá. Deixa eu ver. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Deixa eu ver aqui. É, os designers de produção foram, além do Bruce Timm, claro, os outros que acabaram fazendo também até a série da Liga. Tinham vários, assim, por exemplo, variando de episódio de outro. Tipo, tinha Shane Glines, Steve Jones, o Glenn Murakami, Dexter Smith, Tommy Terreda, que até eu pensei que era um artista de fanáticos, por causa que eu visitei o site dele tempos atrás, Sim. muitos, mais de 5 anos, mais de 10 anos, acho. Mas depois eu descobri que ele era designer também, desenho, Aham. além também de Brandon Vietti. Alguns deles foram produtores, foram diretores de episódios também, de alguns posteriores. Uhum. É.
Acho que era isso. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar por uma coisa tão bacana. Adoro essa leva de episódios, né? É, Não sei se mais. Hã? foi um gancho, porque já que eu encontrei. Se tivesse sido ano passado, podia ter sido uma live de aniversário, né? Já que, né? 97, aí Aham. eu fazia uns 25 anos. Aí, Sim, você não falei bobagem. Eu esqueci de improvisar um negócio, um bate-sinal aqui, só para ilustrar. sim, sim. É isso aí. Então Aí, tá. Cara, obrigado. Conta sempre comigo, tá? é só aguardar a próxima bate-chamada, na mesma bate-canal, a mesma bate-hora. Sim. E, pessoal, Gotham Adventures. Quem quiser ler um bom gibi, vão atrás dessas edições. Altamente recomendado. Especialmente aquelas escritas por Scott Patterson. Uhum. Tá certo. Então tá. Só fechando aqui. Lembrando que quem perdeu, ou quem quiser rever, só no IGTV e na versão revertida, não espelhada, no canal NDF Studio. E eu vou Perfeito. fazer, é isso que eu vou fazer. Vou pegar o vídeo e vou usar o Filmora Wondershare. Não estou recebendo jabá para isso. E vou reverter a imagem. Aí boto como está lá, tudo salvo assim, já que são durações diferentes. As lives são as únicas que têm durações maiores que os vídeos editados. Só um segredinho. Quando eu vou fazer alguns vídeos que eu fiz, como o eu acho que foi do Robocop 3, a parte crua com as falhas e às vezes possivelmente alguma interrupção, ou então eu edito tudo para tirar as tosses, os, sei lá, espirros, ou então um avião passando, não é sempre que eu deixo. Geralmente o vídeo cru, ele dura mais ou menos 20 minutos ou mais. Só teve um ou dois que chegaram a quase meia hora. Aí cortando tudo, mesmo colocando imagens ilustrativas ou trechos de filme, sei lá, do seriado, acaba ficando, eu acabo estipulando para ficar mais ou menos aquele, no máximo, eu acho que não teve alguns que chegaram perto de ter 20 minutos ou nem isso, ou uns 15 minutos no máximo. Agora, alguns vídeos eu cheguei a dividir em duas partes, como aquele lá do filme do Batman, que eu dividi, cada um teve mais ou menos 15 minutos. Então vê, né? Aí soma tudo. Sim. Por isso que quando eu só tenho aquela. Não sei se tu já assistiu algum vídeo meu por inteiro. Sim, eu acho que eu vi o do. A tonagem do The Batman também. Ah, Eu lembro dessa. Aham. até quando. Aí, como de alguma revista também específica, informativa, que pode levar duas, três partes ou mais, ou aquele especial lá de aniversário do Batman, que foram várias partes, aí só tem a minha chamada de era isso, deixa aí nos comentários e tal, só no episódio final. Sim, sim. Maravilha, cara. É isso aí. Pode aguardar a Então próxima tá. bate-chamada, bate-sinal. Geralmente E por algum me farei papo, presente. Tenha certo, certeza disso. certo. Porque eu sempre deixo a critério de quem é convidado para escolher o dia da semana, para ficar mais cômodo. Sim, sim. Ajuda bastante. É, já que não é programa de uma grade comercial. Então, só é cravado Sim, sim. o horário nobre. Isso aí. Boa noite. Boa Até noite. mais. Até mais, cara. Tadadadã.